Boa tarde, pessoal dos segundos, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estejam vendo aí, certo? Nós vamos continuar com o nosso planejamento do bimestre. Na última aula falamos sobre os dois grupos mais simples do reino das plantas, que são as briófitas e pteridófitas. Agora vamos falar também sobre as angiospermas e as gimnospermas, né, que são as plantas maiores, né? Só relembrando alguns detalhes, algumas coisas, né? As briófitas e pteridófitas, elas dependem muito da água para se reproduzir, as briófitas ainda mais, então as briófitas precisam de umidade, de muita água para poder fazer com que os seus gametas masculinos cheguem até a oosfera, que é o gameta feminino, né, os anterozoides até a oosfera, então eles dependem de água para se reproduzir. As pteridófitas ainda dependem também, mas um pouco menos, né? Vimos que as briófitas são muito simples e pequenininhas porque elas não têm órgãos como raiz, caule e folha, elas têm rizóides, cauloides e filóides, né? Estruturas que substituem, mas que não são órgãos verdadeiros com funções é, 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 melhores. Né? E também vimos que ela tem um tamanho menor porque ela não possui vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, que a gente vai estar lá na frente quando for ver a fisiologia vegetal, certo? As gimnospermas e as angiospermas, elas são plantas que elas acaba essa dependência da água para se reproduzir. Elas não precisam mais da água para se reproduzir. Obviamente, todo ser vivo vai precisar de água, mas para se reproduzir, tanto as gimnospermas quanto as angiospermas, elas não precisam mais, né? As gimnospermas, que é as que vamos falar agora, né, eles definitivamente vivem no ambiente terrestre, né, são as grandes árvores, né, se você pegar no livro aí, se vocês olharem no livro aí, a foto que vai ter na capa do capítulo é justamente uma sequoia gigante, uma árvore enorme, pode chegar a mais de 50 metros de altitude, né, muito grande mesmo, né, são sequoias e pinheiros que são árvores muito grandes, elas não dependem mais de água para se reproduzir, elas vão ter, por incrível que pareça, árvores do sexo masculino e feminino, quer dizer, a gente vai ter árvores com órgão reprodutor masculino, árvores com a estrutura reprodutora feminina, né? E no caso das gimnospermas, o encontro do gameta masculino com o feminino vai ser pela polinização. A gente vai analisar já lá na frente, né, das angiospermas, a polinização vai ser feita por pássaros, por insetos que vão até as flores e levam o grão de pólen até a flor da angiosperma para fecundar, ok? Qual é a vantagem que elas têm sobre as outras, como a gente já tinha visto? Elas não precisam de água para se reproduzir, né? E além de tudo, elas têm uma estrutura que se chama de tubo polínico. Então, a partir daqui, as duas últimas são sifonógamas, elas produzem o tubo polínico. O nome da estrutura chamada de tubo polínico, né? Ela vai ser produzida na parte feminina da flor. E aí é bem interessante, por quê? Porque o tubo polínico é realmente um tubo que vai levar o grão de pólen, que seria o gameta masculino, até a oosfera, que é o gameta feminino, para fazer a fecundação dessas plantas, né? E isso é muito importante, por quê? Porque não precisa mais que a água faça esse trabalho, como era feito nos outros dois exemplos, nas pteridófitas e nas briófitas. Aí tem aí outro detalhe que é a partir daqui também. São as plantas que têm sementes. Ambas, tanto gimnospermas quanto angiospermas, elas têm sementes. E quais são as vantagens? As vantagens estão aí. Aumento da digestão, colonização de habitats mais variados, proteção do embrião, quer dizer, o embrião fica protegido pela semente, né? Então ele vai ter uma proteção maior. Essas sementes elas vão ser disseminadas, dispersadas por ambientes maiores, por quê? Porque existem, por exemplo, muitos animais que se alimentam de sementes, e aí essas sementes, depois que são trituradas, elas podem até ser misturadas no solo com fezes de animais servindo de adubo para que elas possam, né, florescer, possam crescer novas plantas. Então, essa função de semente vai fazer com que outros seres vivos levem essas plantas para habitats variados em muitas regiões. Então, elas se espalham por muitos lugares por causa das sementes. Outra coisa que é importante, existe a fase gametófica nesse tipo de planta. E o que seria a fase gametófita? Né? É a produção do grão do pólen, que é o gameta masculino, vamos assim dizer, e o saco embrionário, que vai ser o gameta feminino. Então, os esporófitos, o esporófito, que é uma célula reprodutora, ela vai produzir por meiose tanto um microesporo, que vai originar o grão de pólen, quanto um megaesporo, que vai originar
o saco embrionário feminino, gametófito feminino, né? Essas palavras gametófito a gente pode chamar até de ou substituir por gameta, né? Mas se chama nome científico em botânica gametófito, beleza? Polinização pelo vento. Como eu tinha dito para vocês, no caso aqui das gimnospermas, a polinização vai ser feita pelo vento. Então existem as estruturas, tanto masculina e feminina, que vão estar presentes, a gente vai ver já já nas plantas, e o balançar do vento vai fazer com que esses grãos de pólen, né, sejam jogados de uma planta para outra e aconteça a fecundação entre elas. Então o vento é quem vai fazer esse trabalho nas gimnospermas. Já nas gimnospermas vão ser pássaros e insetos. Aqui tem o desenvolvimento do tubo polínico. Como se forma o tubo polínico nas gimnospermas, certo? A gente pega nessa setinha azul, inicia na setinha azul, certo? Existe um corte ali histológico que a gente chama no microesporângico, que é essa estrutura reprodutora, o gametófito masculino, no caso aí, né? Que vai dar origem ao grão de pólen. E aí o que é que acontece? O grão de pólen não, o grão de pólen é o tubo polínico. O que é que acontece? O microesporângio, ele vai ter pequenas célulazinhas, que são esses pontinhos verdes, certo? Que são chamados de microesporócito, células 2N, células com o dobro de cromossomos. Essas células vão sofrer meiose, né? Vocês lembram que na meiose, toda meiose se formam células haploides. É uma célula diploide que forma 4 células haploides. Toda meiose é assim. Quando a gente pega uma mitose, as células elas formam com a mesma quantidade. Tipo, se for uma célula 2N, vai formar 2 células 2N. Se for uma célula N, vai formar 2 células com N cromossomos. Então é apenas uma duplicação. Na meiose, não. São produzidas 4 e acontece uma redução dos cromossomos. Então, células 2N, uma célula 2N forma 4 células N, certo? Dessas 4 células, algumas vão dar origem ao tubo polínico, quer dizer, são 4 células, onde 3 vão ficar estéreis, e uma vai dar origem ao tubo polínico, e outra, obviamente, ao grão de pólen. Então, essas 4 células, no final, elas vão formar essa estrutura aqui, certo? Que é o grão de pólen, certo? Quando ele cair na parte feminina, é esse tubo quem vai levar a célula espermática, traduzindo espermatozoide ou gameta masculino, até a oosfera lá no final desse tubo polínico aí, certo? Aqui é o desenvolvimento do saco embrionário, que seria o gameta feminino, o gametófito feminino, como queiram, certo? Então a gente tem a mesma coisa. A gente tem um megaesporócito, que é uma célula 2N, ela vai sofrer meiose e formar 4 células N, onde 3 se degeneram, quer dizer, se destroem, e apenas uma fica funcional. A gente viu que lá, no caso masculino, as 4 vão ter funções, né? A gente vai ter células estéreis, a gente vai ter uma que vai dar origem ao tubo polínico, e a gente vai ter outras que vão formar as células espermáticas, os espermatozoides, vamos assim dizer, das nossas plantinhas, certo? Das nossas gimnospermas. Mas aqui não. Das 4 que se formam, no final aqui vocês estão vendo aqui, apenas uma fica funcional, as outras se degeneram, quer dizer, se desmancham, certo? E é justamente a união desse megaesporo funcional, certo? Com a célula espermátida que está entrando pelo grão de pólen, que vai formar a fecundação da planta. Então, como é que acontece? Vamos lá. Vejam só, a gente tem aqui em cima o nome esporófitos. Embaixo você tem 2 plantas, uma masculina e uma feminina, certo? As plantas são iguais, como vocês podem ver, mas aí difere uma como masculina e feminina, porque uma vai ter os aparelhos reprodutores masculinos e outra para reprodutor feminino. Estróbilo e os estróbilos, tanto masculino e feminino. O que é que acontece? Cada uma vai ter suas células de reprodução, né? Onde a gente vai ter os microesporângios, que são nas células da planta masculina, e a gente vai ter o megaesporângio, que é da feminina, né? Então, por meiose são produzidas essas duas. Essas duas vão formar, no final, as outras células. Lembre, no gametófito feminino, das 4, 3 se degeneram e uma se transforma na oosfera. Lá no microesporo masculino, uma vai estar formando o grão de pólen, que vai entrar dentro da oosfera, aqui embaixo não tem escrito gametófito, certo? E as outras vão ser as células espermáticas, que vão tentar fecundar a oosfera. Depois que a oosfera é fecundada, forma-se o zigoto, certo? E esse zigoto começa a se reproduzir por mitose até dar origem ao embrião e aí crescer uma nova plantinha, ok? Então esse é o ciclo reprodutivo das gimnospermas, beleza? Para que servem as gimnospermas? Para muitas coisas, né? Indústria madeireira, praticamente
Todos os móveis que vocês veem são feitos de grandes gimnospermas, né? O papel, a celulose que é retirada dela é feito papel. A alimentação, a gente tem ali o pinhão, o pinheiro do Pará, ornamentação, muitas plantas dessas são utilizadas para ornamentação, e indústria farmacêutica, né? Então existem N importâncias, fora, claramente, a importância recicladora e o poder de reciclagem do CO2 que todas as plantas têm no nosso planeta, ok? Beleza? Vamos para as angiospermas. É o grupo que tem a maior quantidade, a diferença delas, certo? Para as gimnospermas é que elas apresentam flores verdadeiras e frutos. Né? São os único grupo que vai ter as chamadas flores verdadeiras, porque aqui nesse também anterior a gente apresentou algumas florzinhas, mas quando ele fala flor verdadeira é porque é a flor que contém ali os ovários. Né? No caso aqui das gimnospermas, as florzinhas delas são apenas para chamar a atenção de outros seres vivos, mas elas não têm nenhuma função reprodutora. A função reprodutora delas ficam nos seus estróbilos, tanto masculino e feminino. Já aqui nas angiospermas, não, a flor ela vai ser fundamental na reprodução, porque é dentro da flor que vai ter os ovários. Existem flores que vão ter na mesma flor tanto a parte masculina como a feminina, porém geralmente ela não se autofecunda, ela vai precisar que pássaros, insetos pousem ali para que o grão de pólen grude. Quando ela grudar em outra florzinha, o grão de pólen vai formar o tubo polínico que vai fazer a fecundação daquela planta, certo? Mas vamos lá. Os únicos que produzem frutos, né? Qual a importância disso? A dispersão das sementes. Frutos vão chamar animais que se alimentam, essas sementes vão ser espalhadas, porque elas não são digeridas pelos animais, então elas são expelidas junto com as fezes e são, obviamente, ali, como é que eu posso dizer, jogadas no meio ambiente para que depois germinem novas plantas, né? Muitas angiospermas possuem flores com estruturas que atraem animais, pétalas coloridas, nectários e aromas, quer dizer, muitas angiospermas, quanto mais chamativa, colorida for a flor, mais ela vai chamar beija-flores, mais ela vai chamar pássaros, certo? Quanto mais néctar, quer dizer líquido ela tiver, mais beija-florzinho vai pousar ali, e quanto mais aroma ela tiver, também mais seres vivos vão estar ali perto dessas flores. Qual a importância disso, professor? A importância é que toda vez que esses seres vão lá nessas flores, o néctar, o grão de pólen, né? O grão de pólen, que é a célula reprodutora masculina, se gruda no corpo desses seres vivos, e quando eles saem de uma flor para outra, eles fazem a fecundação daquelas plantas. É por isso que, por exemplo, as abelhas, elas são fundamentais no ecossistema do nosso planeta para a reprodução dessas plantas. Por quê? Porque elas são os maiores polinizadores do planeta. Então as abelhas, elas têm uma importância fundamental, pois são um dos maiores polinizadores do planeta Terra. São os maiores, vamos dizer assim, seres vivos que atuam e ajudam essas plantas frutíferas a se reproduzir. Sem elas, o baque no nosso ecossistema mundial seria muito grande, certo? Se divide em dois grandes grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. O que seria o cotiledôneo? É uma estrutura que tem dentro dos grãos, da semente, certo? Então algumas têm apenas uma estruturazinha, um espaçozinho chamado de cotiledôneo, outras têm dois cotiledôneos. Porém, existem essas também outras diferenças nessas plantas. Por exemplo, as dicotiledôneas, elas têm nervuras reticulares, já as que têm um cotiledôneo, elas têm paralelas, que são essas linhas, certo? Então, umas têm linhas paralelas nas suas folhas, outras têm nervuras reticulares. As dicotiledôneas, elas têm feixes vasculares dispostos em círculo. Quando ele fala feixes vasculares, isso aí é o xilema e o floema, certo? Já as monocotiledôneas têm difusos, né? Você vê que a organização é diferente, a raiz delas duas também é diferente. Na dicotiledônea é pivotante ou axial, você vê que o formato é bem diferente. Na outra é fasciculada, é aquela raiz que você puxa, parece uma cabeleira. Um monte de raizinha se formando também. E até as flores são diferentes, né? As dicotiledôneas, elas geralmente têm 4 ou 5 pétalas, né? E já as monocotiledôneas, elas são trímeras, quer dizer, elas vão ter 3 ou 6 ou 9 pétalas. Então existem essas pequenas diferenças entre elas. Aqui está a flor da angiosperma, né? A estrutura, vamos assim dizer, reprodutiva principal. Nós temos várias partes aqui. Vamos começar na parte de baixo aqui, ó. O pedúnculo floral é a haste que liga, né, a flor, né,
a flor ao ramo da planta. Então essa partezinha que liga a flor à planta a gente chama de pedúnculo floral. Logo acima a gente tem o receptáculo floral. O nome receptáculo quer dizer que recebe alguma coisa, né? É uma região da flor onde se inserem os elementos florais. Então a flor está inserida, ela está colada no receptáculo floral, vamos assim dizer, certo? Depois a gente tem essas sépalas embaixo. As sépalas, elas são folhas modificadas, certo? E o conjunto delas, as 4 sépalas, a gente chama de cálice, ok? Vocês vão ter tudo isso aí no slide depois para poder olhar a hora que quiser. E também tem no livro também esses detalhes, certo? Em cima das sépalas nós temos as pétalas, né? São folhas modificadas também, porém são coloridas. As sépalas, elas são verdes. As pétalas vão ser coloridas. O conjunto de todas as pétalas a gente chama de corola. Então lembre-se, cálice é o conjunto de sépalas e corola é o conjunto de pétalas. As pétalas fundamentais, porque quanto mais coloridas elas forem, mais vão chamar a atenção de seres vivos polinizadores no meio ambiente, certo? A gente tem depois essa parte chamada de estame do lado direito aqui, ó, onde se divide em filete e antera, certo? O nome disso quer dizer o conjunto, as duas coisas juntas, é chamada de androceu. Essa parte aqui do estame, ela é a parte masculina dessa flor. Essa flor vai ter as duas partes aqui, os dois aparelhos reprodutores. A gente diz que ela é uma flor hermafrodita, certo? Porém, geralmente ela não vai se autofecundar, ela vai precisar de polinizador para fazer esse serviço para ela, ok? Então, essa parte de antera e filete a gente chama de androceu, ou é a parte masculina do aparelho reprodutor dessa florzinha aqui, certo? Esse outro lado aqui, lado esquerdo, nós temos o carpelo, certo? Onde ele vai ser dividido em estigma, essa parte central aqui, ó, estigma, estilete e o ovário, certo? É o gineceu, traduzindo, é a parte feminina da flor. Dentro do ovário é onde fica o óvulo, é onde fica a osfera, quer dizer, o grão de pólen produzido na antera, ele vai ter que cair aqui em cima do estigma para formar o tubo polínico que vai descer por todo esse estigma até levar a espermátide, a célula espermátida, até a osfera, beleza? Vamos lá. Aqui tem a formação do tubo polínico, do mesmo jeito, certo? O microesporócito 2N produz 4 células por meiose, né? Dessas 4 células, uma célula chamada célula tubo vai formar o tubo polínico. E as outras células, elas são células espermáticas que vão tentar chegar à osfera. Então a função do tubo polínico é levar o gameta masculino ao gameta feminino. É levar as células espermáticas até a osfera, certo? Aqui tem a formação do saco embrionário, quer dizer, o embrião em si, né? Então como é que acontece? Vamos lá. Nós temos do mesmo jeito aqui, começando do lado esquerdo onde está a flor, certo? E indo para o lado direito. Nós temos ali dentro o ovário, né? Dentro do ovário nós temos o megaesporo funcional. Esse megaesporo ele vai sofrer meiose, vai se transformar em 4 células. Lembre-se, toda meiose forma 4 células. Porém, dessas 4 células, do mesmo jeito que acontece lá nas gimnospermas, 3 se degeneram, se desmancham, apenas uma célula fica funcional, que é a osfera, certo? Quando essa osfera ela é fecundada, ela é encontrada pela célula espermátida que foi trazida pelo tubo polínico, ela vai se unir, né? E depois de se unir, ela vai por mitose produzir novas células até se formar essa flor se transforma no fruto e depois dispersar as suas sementes através dos seus frutos, certo? Então é assim que acontece. Vamos lá repetindo. A gente tem aqui a formação das células espermátidas, né, e do tubo polínico. Isso acontece na parte masculina da flor, lembre-se, o microesporócito, que é uma célulazinha que está ali dentro da antera, vai por meiose produzir 4. Dessas 4, uma vai formar o tubo polínico, que é a célula tubo, certas outras 3 vão ser células espermáticas. É como se fossem espermatozoides que vão tentar fecundar a osfera. No caso da formação do embrião, a mesma coisa. Uma célula chamada de megaesporo forma-se 4, 3 dessas se degeneram e uma se transforma no óvulo. Esse óvulo vai ter que ser fecundado pela célula espermátida, uma das células espermátidas. Quando isso acontece, quando isso acontece, você vai ter a fecundação, a formação do embrião, certo? E consequentemente a formação da semente, né? E como eu disse, em muitas dessas plantas, a flor é substituída pelo fruto e dentro do fruto vai estar, obviamente, a semente, ok?
Eu espero que vocês tenham compreendido, certo, o conteúdo, né? Eu vou passar para vocês depois, obviamente, na próxima semana a atividade, mas eu vou passar um link de uma videoaula também para tentar fixar para vocês, uns links do YouTube, né, para tentar fixar com vocês. Peço que vocês curtam a aula, compartilhem, se inscrevam no canal, tirem dúvida, certo? Me procurem no WhatsApp, é importantíssimo que vocês procurem os professores pelo WhatsApp, né? A gente tem notado a angústia de muitos alunos, né? Nós também estamos angustiados com esse momento, mas estamos tentando fazer o melhor possível para que a aprendizagem de vocês não seja mais prejudicada ainda do que já foi por essa pandemia, certo? É necessário que vocês nos procurem, certo? É necessário que tenham paciência, porque muitas vezes tem acontecido de na hora de enviar as atividades, o sistema congestionar e não conseguir, e aí não adianta desesperar, é ter calma, até que o sistema novamente volta ao normal e você consiga enviar. Os professores também estão tendo toda a calma, toda a paciência, certo? A gente está aqui para ajudar vocês, ninguém está aqui para prejudicar ninguém, apenas para ajudar, mas também a gente precisa da compreensão de todos, certo? E juntos nós vamos sair dessa fase difícil. E repito, qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, pare, abra o livro, vá dando uma olhada lá e olhando para a videoaula, certo? Tirando dúvida, e me procurem, qualquer dúvida me procurem no WhatsApp, certo? Antes de ir no professor Google, procure o professor Eduardo para a gente tirar dúvida, ok? Beleza? Tamo junto.